Estamos aqui no dia 19 de agosto de 2021, professor Christian Dunker, chamo Ricardo Evandro Martins, sou professor de Direito da Faculdade de Direito da UFPA e estou aqui, na verdade, como jornalista, né, do jornal Bendito Jor, né, para fazer essa entrevista. E eu tenho algumas perguntas, prometo ser rápido. Bom, professor Dunker, nós estamos nesse contexto pandêmico, né, claro, e esse convite veio por meio do jornalista Jader, que é também fundador lá do jornal Bendito, e junto com a Juliana Diniz. E a ideia era fazer essa entrevista também como modo de divulgar o evento que vai ocorrer nos próximos dias, na semana que vem, sobre direito e loucura, né? Então, esse é o contexto do nosso momento aqui. Eu vou fazer só algumas perguntas para o senhor e, primeiro, dizer que eu sei que as suas últimas publicações têm tocado nesse tema da loucura, né, e do lúdico, mas pesquisando sobre a sua carreira, eu vi que desde o mestrado e doutorado, a questão da criança, do lúdico e, de um certo modo, da loucura, né, dando esse nome em vez de psicose, né? Eu sei que isso tem sido tema central assim, da sua pesquisa, nessa sua formação da pós-graduação, né? Sim. Então, Bem observado, hein? Bem observado. Poucos têm essa noção, de fato. Perfeito. Então, a minha primeira questão, assim, que eu já estou falando muito, é sobre as suas últimas publicações, O Palhaço e o Psicanalista, o seu prefácio no texto do Conrad, Coração nas Trevas. Isso, que inspira o filme Apocalipse Sinal, quer dizer, esse tema parece que... Bom, aí o senhor me fala, ele está retornando às suas pesquisas ou ele nunca foi embora? Essa ideia do lúdico, da loucura, o ambiente do jogo, do infantil, e como isso tem sido nas suas pesquisas recentes e desde então? Olha, é uma observação muito sagaz essa sua, porque, de fato, esse é o meu tema assim, primeiro de investigação mais sistemática, né? Que é o papel simbolizante do brincar, né? O Lacan, como você deve ter ouvido, ele tem uma teoria sobre a entrada do sujeito num certo universo simbólico, de trocas compartilhadas, de subjetivação da lei, a partir do que ele chama de a metáfora paterna. Relendo, então, em forma estrutural, os princípios ali que estavam muito narrativizados, né, pelo Freud, quando o Freud fala do complexo de Édipo. Mas há espaço para a gente pensar que a metáfora paterna ela presume a existência de outras metáforas anteriores, né? Que lhe serviriam assim de condição formativa, né? O estudo dessas metáforas anteriores me levou, de fato, a pensar um momento intermediário entre o estádio do espelho e a metáfora paterna, que seria assim, um momento em que a gente começa a simbolizar a nossa agressividade e nossa sexualidade a partir do brincar, do lúdico. Essa é uma tese meio óbvia, né? A psicanálise desde a Melanie Klein e tantos outros insistiram nisso. A ideia é que você poderia ampliar um pouco, formalizar um pouco mais, pensando certos modelos específicos de brincar da criança, né? Que os ingleses chamam de rough and tumble play, né? Que é a brincadeira turbulenta. Uma brincadeira tipicamente masculina, tem o equivalente na mulher, que seria assim, de uma outra natureza, em que você ensaia, né, jogos de combate, jogos de corporeidade, e que tem uma incidência diferencial quando a gente pensa
as modalidades de loucura. Então, ali, você está pegando uma coisa muito interessante. Já estava em curso a ideia de que, se o brincar é talvez um dos poucos modelos que a psicanálise tem sobre a saúde, né? Se você tem saúde mental, você está brincando. Com palavras, com sexo, com os outros, com esportes, com dança. As variantes do lúdico, elas são muito extensas, né? Mas o que a gente sabe é que quando para de brincar, há problema. Quando para de brincar, o patológico é um déficit do brincar. Né? Então, a ideia era ver, comecei estudando isso, né? Essa hipótese, e ela foi, de fato, reaparecendo em muitos momentos. Né? Desde esse momento que você está pegando aí, eu nem tinha me visto, né, que isso, de fato, é um retorno, né, temático, até um outro retorno, que é uma pesquisa que eu nunca publiquei na íntegra, mas que foi uma das minhas pesquisas mais sistemáticas sobre o Freud, que é sobre um livro muito pouco lido chamado Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente, ou seja, sobre o brincar. Né? E o brincar, né? E com as palavras, a piada, a anedota, o meme, todo esse universo do humor. Né? Perfeito, eu acho que tem uma linha de continuidade, e meu estilo na clínica é um estilo conhecido como irônico, brincalhão, sarcástico, debochado, enfim, eu faço questão inclusive na minha atividade como crítico, usar, de fato, o humor como uma linha de base. Né? As pessoas se levam muito a sério, e isso tira os melhores momentos da vida. Perfeito. Eu lembro de um livro que é um clássico, né? Retratos do Brasil, do Prado, e sobre a tristeza brasileira. E foi um livro interessante para mim, porque foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar que o Brasil era triste, né? E o Brasil sempre é pintado como, de um modo geral, nessa visão assim, o Brasil, né? Não existe, mas ou existe, não sei. O Brasil é alegre, brincante. E você acha que o que nós vivemos no país nos últimos anos, no atual contexto político, nós perdemos alguma coisa desse humor, ou o humor ficou um deboche esquisito e macabro? Olha, é bem lembrado isso para a nossa assim, arqueologia, né, das figuras da brasilidade. Silvio Romero, Joaquim Nabuco, esse pessoal anterior à década de 30, né, antes de Gilberto Freire e Raízes do Brasil, eles tinham um consenso de que o Brasil era um país que tinha um déficit de humor. Né? O Brasil era um país triste. Né? Não era um caso, como você mencionou, era uma convicção. Assim. E isso evoluía para assim, triste com seu atraso, tristeza e indolência, tristeza e desinvestimento de futuro, tristeza e assim uma série de coisas que iam povoando até o imaginário sobre o indígena e sobre a negritude, né? Sobre o escravo. Né? Não havia uma clareza de que, sim, a tristeza do povo negro pode ter alguma relação com ele ter sido arrancado da sua terra natal, passado por uma experiência de degradação e, por isso, enfim, pairava um certo desalento, até o banzo, né? Que era uma doença, um tipo clínico que foi descrito pelos antropólogos, psiquiatras, final do século XIX, como um tipo de melancolia brasileira, né? Que era assim a saudades, um tipo de saudades maligna, né? Que habitava os escravos e negros do Brasil. Né? Voltando para a sua pergunta, né? De fato, a experiência contemporânea, com a emergência de formas neofascistas na política, né? Ela tem uma coisa muito curiosa, né?
porque o fascismo típico ele está caracterizado por levar-se excessivamente a sério demais, né? Daí a invenção do Chaplin, né? O ditador, porque o ditador nunca ri, né? Ele está sempre preocupado, acossado, ligado com, enfim, os seus valores, né? Mas essa retomada, né, do integralismo, da tradição pior, né, do conservadorismo brasileiro, ela tem um traço muito curioso, que ela vem junto com o riso. Mas é o riso do escárnio, é o riso do maldizer, é o riso da humilhação, né? Tornada, portanto, um tema-chave do ironismo bolsonarista, né? E que nos faz voltar ao Freud, uma distinção que ele fazia muito clara entre o cômico e o humor. Né? Assim, o cômico é o tipo de assim graça mais pobre, né? O tipo de graça mais burra e o tipo de graça mais preconceituosa. Porque ela está baseada no seguinte: você escorregou na casca de banana e se ferrou. Eu não. Eu sou o cara que está olhando você se ferrar. Eu não. Eu sou assim, o que não escorrega na banana. Você escorrega na banana. Quer dizer, é um tipo de graça a dois. Só tem dois. O que ri, aquela que é o ridículo. O que é posto nessa condição de humilhação. O humor, propriamente dito, diz o Freud, ele acontece a 3 lugares e não a 2. Né? Então, eu conto para você uma piada que pode estar tirando o sarro de um grupo minoritário, pode estar tirando o sarro de uma tradição, de uma cultura, pode estar colocando para cima da barra algo que a gente tem que deixar censurado embaixo da barra. Mas eu vou fazer isso contando com o que ele chamava de uma terceira pessoa. Tem você, tem eu e tem uma terceira pessoa. Esta terceira pessoa é que tem que rir. E daí a gente se identifica com ela porque a piada deu certo. Para a piada dar certo, você precisa de inteligência linguística, você precisa de timing, você precisa de afinidade de afetos, né, de empatia. Freud, o lugar em que o Freud mais usa o termo empatia é no trabalho dele sobre humor. Não é no trabalho dele clínico. Quando ele está estudando esse tipo de problema. E você tem que criar algo novo. Ou seja, o cômico, ele não cria nada. No fundo, é a piada pronta, a piada já feita. O humorado é aquele que usa, né, a inteligência verbal, a inteligência relacional, para inventar algo novo e escutar o que não está podendo ser escutado, né? Aquilo que está ocluído numa situação. Tanto, vamos dizer assim, aquilo que a gente, em sã consciência, quer trazer à luz, quanto aquilo que a gente, em sã consciência, diz: vamos deixar lá no subterrâneo, vamos deixar isso por educação calado e silenciado, né? Que essa nossa loucura política conseguiu inventar? Um jeito de destampar. Então, a gente fala o grotesco, a gente agride a mulher, a gente agride o quilombola, a gente agride o tamanho do órgão do asiático, a gente faz uma incitação que tem que ver com vamos estampar, né? Mas não vamos estampar para criar nada, nós vamos estampar simplesmente para produzir humilhação em alguém, para produzir um efeito bullying. Só que é o bullying no poder. Ou seja, ou você me obedece ou eu vou fazer isso com você. Né? Não vai denunciar. Você vai sair da situação pensando assim, ainda bem que ele não fez isso comigo. Porque ele fez isso com o ministro, ele fez isso com a Rosália, ele fez isso com, enfim, quem está ali disponível. Isso é uma tática de violência, né? Isso é uma tática em que você usa o humor para intimidar o outro, né? Você usa o cômico para intimidar. No fundo, você está fazendo o seguinte, né? Olha, me respeita, senão eu te humilho. Só que eu não vou dizer seriamente, eu sou o capitão do exército, o senhor me respeita. Eu vou tirar o sarro.
Eu vou me apresentar numa posição, vamos dizer assim, que é aquela que está criticando esta mesma posição. E ela está criticando simplesmente para ganhar a sua simpatia e continuar oprimindo. Uhum. Eu vou retornar a esse ponto, mas eu tinha uma coisa interessante aqui que eu percebi na sua fala, sobre essa inteligência do humor que precisa de uma certa... Me parece ser demanda uma espécie de habilidade prática com a língua, né? O senhor acabou de dizer isso. E parece que essa inteligência talvez seja a inteligência necessária na clínica. O que o senhor acha? Quer dizer, o analista... Então, eu dou aula de introdução à clínica, né? Então, os primeiros passos aí dos psicoterapeutas iniciantes, e eles frequentemente perguntam: como é que eu, assim, tiro aquela sacada que, quando eu digo para o paciente escuta, ele se transforma? Como é que eu interpreto? Né? O psicanálise é uma prática que tem que ver com interpretação. A gente faz outras coisas, mas uma essência, né, do nosso fazer é interpretar. E a imagem que as pessoas têm da interpretação, em geral, é uma coisa chata e professoral. Quando você tinha 5 anos, o seu pai, então, fez aquilo pela janela e você ficou preso a um complexo, que depois voltará no seu sintoma, que você estiver dando uma aula sobre você. Não é assim que acontece. Né? Então, onde você aprende a interpretar? No livro dos xistes. A interpretação ela tem que ter uma estrutura semelhante a uma piada. Curta, desconcerto, na hora certa. Não convém ficar repetindo ela. Uma, duas, vira uma piada já contada, velha, né? Criativa, e que diz uma coisa que o teu paciente ele já sabe, só que ele não sabe daquele jeito. Ele sabe de um outro jeito. Ela sabe de um jeito que não tá ajudando ele a se transformar. Né? Se você acrescenta essa mudança na forma, né? A interpretação ela tem, sobretudo, que ver com a forma, não tanto com o conteúdo. O conteúdo é relativamente simples você extrair. A questão é como é que você diz aquilo para o sujeito, de tal maneira que ele escute aquilo que está sendo dito pelo pai, pela tia, pelo avô, pelo cachorro há 30 anos. Não é uma coisa de outro mundo, é desse mundo mesmo. Mas a gente se desescuta, né? A gente luta para não escutar. Né? E o que o humor faz é uma estratégia que deixa a gente escutar o insuportável, o censurável, o nosso ridículo, né? o vulnerável. Eu me lembrei da primeira parte do Verdade Método 1 do Gadamer, sobre a ideia do jogo, né? E esse esforço de mostrar como a verdade hermenêutica, interpretativa, surge no brincar, no jogo. E não querendo dizer que a experiência analítica é algo necessariamente assim como o Gadamer descreve, mas me lembrei disso. E aí, lembrando do evento que vai ocorrer sobre direito e loucura, né? Esse esforço, essa atividade prática, então, essa inteligência prática de brincar com a linguagem e colocá-la de outra maneira. Então, lembrei aqui do Walter Benjamin também, né? Brincar com o direito, né? Como ele fala para uma crítica da violência, quer dizer, tirar do seu uso canônico. Né? Parece que, então, o humor tem essa capacidade, o analista ou a analista também tem essa capacidade, e nessa relação de poder, né? Será que a chance de uma sociedade, pelo menos no Brasil, de se ter um tipo de lida com outras pessoas em que a gente consiga rir com elas e não delas, e com isso tirar desse lugar tradicional que a gente vive, de opressão capitalista, etc. Isso eu acho que é uma colocação muito sensível da sua parte, assim, porque vamos pensar assim, o Brasil como uma experiência radical de violência e opressão, né, de desigualdade. Mas a gente não tinha
a experiência radical na pele disso. Né? Por quê? Porque, de certa maneira, a gente inventou antídotos. Antídotos que podem passar pelo humor, pode passar pelo jeitinho brasileiro, podem passar pela capacidade de rir da miséria, pela capacidade de invenção formal no samba. Né? E isso que tem que ver com o universo do lúdico, né? Do universo do como ser. Né? Foi desativado, de certa maneira. Né? Como se tivesse um diagnóstico dizendo assim, olha, mas isso serviu mais para... Isso não resolveu o assunto, a gente não conseguiu atacar o problema porque a gente não estava vendo ele direito. Vamos tirar isso. Né? E eu não estou muito seguro de que, tirando isso, o problema vai ser melhor tratado ou melhor visto. Né? Talvez a gente vai mexer no cenário, isso é bem interessante. Né? Mas, de fato, acho que sem um pouco de renovação do nosso espírito da graça, né? da capacidade de rir, eu acho que nós não vamos sair dessa. Né? É que agora a capacidade de rir virou assim, ou inconsequência, né? Ela foi sequestrada pelo poder, nossa capacidade de rir, ou, vamos dizer, velhas formas de negação do conflito social. Né? Você citou o Agamben, o Gadamer. Uhum. Essa tradição vem do Schiller, né? Um autor lá do século XVII, um inspirador do romantismo e do Schleiermacher, da tradição hermenêutica, que falava em estado de jogo, as suas cartas para a educação estética do homem. Né? Então, o que a gente tem aí no lúdico, ele é incorporável à dimensão do estético. Então, a música, né? As formas visuais, elas têm uma conexão. Para o Schiller é essencial. Só podia haver isso se houvesse antes estado de jogo. O estado de jogo é anterior e condicionante para a experiência estética. Então, a gente acabou mexendo nisso, né? E talvez estragando isso, né? Tornando esse estado de jogo gasto por um lado, inútil por outro, e não temos ainda muitas forças restaurativas, né? que poderiam advir da renovação da nossa capacidade de ficção, de jogo, de estados de distanciamento. Um estado de jogo para o Schiller era assim, eu consigo ao mesmo tempo mimetizar esse mundo, reproduzi-lo no outro, né? Quer dizer, tomar distância e alcançar, pela redução lúdica, a essência desse mundo. Né? As duas coisas. Eu vejo de fora, eu me aproximo por dentro, que é o que está faltando. Né? Esse diagnóstico de que as pessoas não tem mais diálogo, não é possível mais mediar contradições, que as instituições e atores sociais elas estão, vamos dizer assim, em estado de lawfare generalizado. Né? De instrumentalização da lei. Isso tem que ver com o quê? Você não consegue se separar da situação. Né? A situação é essa, tal como eu pus. E como você não consegue separar a situação, você não consegue vê-la por dentro. Você não consegue pensar a essência do conflito. Né? Eu tinha citado no início o texto do Prado, né, o Retratos do Brasil, e lembrei agora no livro falando sobre a influência do romantismo no Brasil. E como esse romantismo, claro, ele tem muitas manifestações, mas uma delas, que ficou muito forte, seria uma espécie de ultra-romantismo até gótico, assim, desse entristecimento. O senhor falou agora do Schiller, e citei dois outros autores que lidam com essa tradição romântica, que é o Gadamer e o Benjamin, claro. Aí eu também me lembrei do seu prefácio no texto do Conrad, né? Coração Falando nas Trevas. Isso, aí só cita o Machado de Assis, que não é um romântico, é alguém que está fazendo piada, né, do Brasil, e mesmo tocando... É alguém que tem uma fase romântica, né? É E a luva,
senhora, se não me engano, senhora do José de Alencar, né? Mas ela tem todo um ganha-pão ali inicial de textos de tipos psíquicos, em geral mulheres, românticos, né? Mas segue. Pensando assim, o alienista, por exemplo, né? Tem Uhum. uma piada com ele. É uma piada meio triste, né? É uma piada triste, mas é uma piada com esse tipo que acha que vai poder colocar todo mundo na Casa Verde. Uhum. Você acho que talvez uma saída é a gente tentar lidar com esse nosso romantismo que ficou, ficou Uhum. por aí sem muita graça. Quer dizer, é a loucura, direito, manicômio, tudo Uhum. isso muito sério, muito violento, muito agressivo e opressor, com Sim. o colonialismo, a escravidão, o racismo. É, a loucura, né? Ou a psicose, não sei, não sou psicanalista. Acho que é melhor a gente falar em loucura quando a gente está no espaço assim da cultura e da política, né? Claro, a loucura. Isso é uma forma de vida capaz de resistir a essas violências? Como, como podemos lidar com o que a Uhum. loucura pode nos dar, né? Nessa tarefa de lidar com todo esse arcabouço cultural que a gente herda colonialmente e, e remanesce nessa violência? Quer dizer, Né? Nesse sentido mais amplo de loucura, né? Você está lembrando assim a loucura brasileira na sua versão romântica, né? O Machado o alienista, mas tem a sua versão trágica, Lima Barreto, né? E Lima os Barreto. escritos do Hospício, né? A gente tem vamos dizer assim, uma espécie de romantismo que lembra mais o romantismo alemão do que o inglês e o francês, né? Porque ele era uma espécie assim de zona de descompressão em que uma liberdade discursiva podia ser praticada às expensas ou assim na paralela de uma realidade institucional onde essa liberdade está completamente, vamos dizer assim, eliminada, né? Então, esse é o ponto em que a gente vai falar, não, mas vamos reingressar o humor, mas vai ser assim, né? O humor como uma espécie de metanarrativa paralela, exótica, né? O Brasil do samba, do futebol, da democracia racial, enquanto, né, do outro lado, o Estado e suas instituições continuam, vamos dizer assim, pouco afeitos à cidadania, né? Eu acho que é esse o temor que se tem, né? Acho que se a gente pudesse voltar nessa experiência, vamos dizer assim, que eu gostei de estar propondo, de que vamos pensar como a loucura, ela também pode ser assim bem usada, né? A loucura tem um potencial transformativo e tem, né? Como ela tem um potencial trágico, né? A loucura ela é universal humano, né? Ela tem que ver com o limite da liberdade, né? Que basicamente é o problema ali do você é livre para querer qualquer coisa, mas não é livre para querer qualquer querer. Por quê? Porque você é louco, porque tem uma sua incapacidade de imaginar além daquilo que te é dado, né? E essa limitação interna e essa afinidade entre loucura e liberdade. Agora, de novo, você tem uma loucura que foi aprisionada, né, em formas menores, né, em formas que são, vamos dizer assim, de uma democracia reduzida, né, de uma privação de liberdade para o outro, de uma democracia customizada, de uma democracia que tem muito pouco, né, vamos dizer assim, oferecer do ponto de vista da mediação para o conflito, que me parece essencial para que a gente possa fazer aí, né, o que o Schiller queria, usar o estado de jogo como modelo para a ficção e a ficção como uma espécie de articulação entre o universo
epistêmico e o universo ético, né? Entre o que a gente pode conhecer, saber, dominar sobre a natureza, né? O Conrad é uma parábola da colonização na África, né? De como a gente pode ser obcecado por um certo entendimento assim antropofágico do conhecimento, né? Conhecimento como dominação, conhecimento como imposição, desligado da ética. É fácil você dizer que tem que ligar as duas coisas. Como faz para ligar? Só tem dois caminhos, vamos dizer assim, três caminhos. Um é certo tipo de institucionalidade que cronicamente fracassa no Brasil. Tem lá fora, dizem, né? Um dia a gente vai importar uma versão que funciona, mas aqui nenhuma funciona direito. A segunda é imaginar assim, que haveria uma teologia, né? Uma teologia política, que é, no fundo, que junta as coisas. Aí não tem mais essa de público e privado. Nós estamos em Cristo para sempre, na loucura delirante de que não tem gap, né? Chegou lá, né? A terceira, a mais frágil, assim, mais humilde, entre elas, você pode imaginar espaços de ficcionalidade, espaços literários, espaços de criação, espaços de humor, né? que tornem a estética não apenas um adereço, né? Mas uma espécie de pensamento articulatório entre ética e política, se você quiser, entre ética, entre comunidade e institucionalidade, se você quiser. Né? Porque... Perfeito. Fala. Não, desculpe, termine. Não, porque eu te provoco um pouco, né? A nossa cultura, ela já estava no Machado, ela é incrivelmente jurídica. Né? Impossível pensar o Brasil e suas opressões sem esse uso, incorporação, a instrumentalização das leis por aqueles que são os donos da lei. Ela é cômica porque é bacharelesca, né? Isso. Machado, Passadiça, né? Uhum. Os medalhões, né? O Estado. Uhum. Uma última questão, professor. Eu queria retomar o início aqui da nossa conversa sobre o xiste e sobre a sua formação da pós, do mestrado, do doutorado. E o senhor acha mesmo que, então, posso estar pensando certo nesse meu palpite, de ser um retorno de lidar com o lúdico e com a criança nesses seus últimos textos? Sim, olha, você dou muitas entrevistas. É uma coisa que pouquíssima gente assim consegue ler. Acho que sim. O espírito do humor é uma versão, né, do que o Lacan, no Seminário 7, dizia da psicanálise, né, que a psicanálise é uma ética do bem dizer, e não uma ética de dizer o bem. Moral, o bem é esse, o mal é aquele. Não, é forma, é como é que a gente faz para bem dizer a coisa. A gente nosso ganha-pão é esse. Do bacharelesco é também uma versão disso, porque é um bem dizer. Talvez, não sei, precisa ser renovado, não sei se está um pouco passadiço, mas está na mesma conta, né? O que aconteceu na minha trajetória, né? Eu era um típico lacaniano chato, arrogante, metido a... Sei todos os telegramas que chegam de Paris a cada semana, um provinciano, né? E aí eu vou estudar na Inglaterra. E eu chego lá, sei recitar um pouquinho de Derrida, canto um pouco de Deleuze, Foucault, faço o coro que você quiser nos pós-estruturalistas. E daí os caras olharam e falaram, você é um bom selvagem, né? Um brasileiro que sabe, assim, educado, assim, fino. E de Brasil? Brasil? Como assim Brasil? Então, Brasil.
uma máquina de pensar, uma experiência incrível, né? E falei, mas Brasil, eu estudei na escola um pouquinho, Brasil na escola ditadura militar, péssimo, péssimo. Foi uma interpretação para mim, né? Eu volto da Inglaterra, mas não dá para ser assim. Né? Que eu perdi nessa... Como é que eu era antes dessa coisa lacaniana? Eu era um garoto muito bem humorado, brincalhão, sempre à procura de encrencas, sim, mas encrencas aquilo tipo perco amigo, mas não perco a piada, né? Encrencas humoradas, brincalhonas. Então, aí comecei, né, a olhar mesmo para o Brasil de outro jeito, me interessar mais por política, me interessar mais pela psicanálise no Brasil, abrir um canal no YouTube, escrever um livro contra os condomínios, né? Quer dizer, no fundo, é compartilhando essa experiência que foi a minha, né, de ser formado como um provincial, né, um provinciano, e descobrir que o Brasil não é para principiantes, o Brasil precisa ser redescoberto pela gente. A gente acha que a gente mora em Miami, pô. Isso, os melhores, aqueles, sei lá, as elites, os caras que têm meios. Não pode, não pode. Isso aí esse é um atraso que já pode ser deixado para trás. Tem outros que não, mas isso dá. Já está a mais na viagem. Sim, sem dúvida. Professor, muito obrigado. De agradecer pelo seu tempo. Foi ótimo, cara. Foi ótimo. Manda o link depois. Mando sim, claro. Oh. Eu agradeço muito mesmo. Sou seu fã. Continue lhe encontrando lá no YouTube. YouTube deles. Abraço, querido. Tchau. Tchau.